Atualizando, irmãos, vocês devem lembrar, né? Foi proposto a nós, depois de muita comunhão, né? De conversa, de oração, falar sobre esse assunto. E a primeira mensagem, lembro bem, Magno falou aqui, do cuidado. E essa semana, aí nós estávamos vendo a mensagem que nós vamos falar hoje. Vamos tentar aqui compartilhar. Um irmão falou uma coisa e eu pensei muito nisso. Aliás, já há 2 semanas eu tenho pensado nisso. Falar sobre esse assunto é difícil. Não é uma tarefa simples. Qual é o assunto? Qual é o tema? Ofertas materiais e o mover atual do Senhor. É difícil falar sobre isso. Não é? Vocês concordam? É muito difícil. Como depois de ver todo o teor dessa mensagem, desse tema, né? E o que nós lemos, desfrutamos, consideramos, comentamos, a maneira como os irmãos colocam, aqui nós temos palavras de ensinamentos com base na verdade, a própria Bíblia, palavras dos irmãos Watmani e o Witness Lee, dos dois. E a maneira como eles colocam com muito amor e também com muita intrepidez. Né? Então, só atualizando os irmãos, quando na primeira mensagem foi dito, né, que seria dada, são 5, né? 5 semanas, 5 mensagens, e seriam dadas uma por mês. Então hoje retomamos, né? O que nós começamos, nós precisamos terminar. Eu estou em paz, estou tranquilo porque nós estamos juntos dos irmãos. O propósito não é só nosso, é de todos. O propósito é do Senhor. O interesse é do Senhor. E falar, nós não podemos deixar de falar essas coisas. Quando Magno falou a primeira mensagem, lembro bem que ele falou de uma coisa que todos nós sabemos, né? O cuidado que nós temos ao tocar em determinadas questões bíblicas, mas precisamos ter um cuidado, por quê? Porque o sistema religioso, que é mesclado com a política, estragou esse assunto. Não haveria necessidade, isso é um assunto para se falar, né, com muito abertamente, sem grandes problemas. Mas a religião corrompeu-se, não é, tanto que coloca essa questão, parece que esquecendo-se do Senhor, né? Qual é a exigência do Senhor, qual é o padrão dele? A gente não pode gastar muito tempo aqui com isso, mas claro que vocês sabem do que a gente está falando. Então, quando nós falamos de riquezas materiais na igreja, ela tem o objetivo é necessário ter as riquezas e falar delas, né? Por quê? Porque para subsistência. Eu lembro que na primeira mensagem, não sei se nós lemos esse versículo, se não lemos eu vou mencionar agora. 1 Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá certo? Então, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro é apenas um veículo, um meio, uma moeda, uma possibilidade de troca. Se nós precisamos de subsistência, se nós precisamos de comer pão,
no sistema mundo, nós precisamos de ter dinheiro. Quem não tiver dinheiro não pode comprar pão no mercado. Aí você não pode chegar lá no mercado e dizer, me dê pão, que eu preciso comer. Aí o dono do mercado vai dizer, eu não posso lhe dar porque eu tenho dívida para pagar. Eu preciso que você... E é assim o sistema, né? O sistema é assim. Ele gira em torno disso, né? Mas nós precisamos saber, como nós, o povo do reino, devemos lidar com isso. Tá certo? Precisamos saber, porque precisamos saber e falar de tudo que o Senhor fala, que o Senhor ensina e que devemos aprender e que será útil para nós. Então não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Um dia, um doutor da lei, sei lá, um intérprete, um religioso, né, entre os filhos de Israel, se dirigiu ao mestre Senhor Jesus Cristo e ele perguntou ao mestre qual era o grande mandamento. Não foi? Você lembra disso? Temos lá em Mateus. Aí ele disse, Senhor Jesus disse, não, você deve fazer isso, você deve fazer o bem, você deve... Alguns pontos da lei, né? Ele disse, não, mas todos esses eu observo. Aí o Senhor disse para ele, disse, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração. Coração é todo o ser do homem. Quando a gente fala de coração aqui, quando ele falou coração, ele não falou do músculo que manda sangue para todo o corpo, pelas vias diversas para todo o corpo. Ele falou do coração, mente, emoção, vontade, mais consciência, que faz a interseção. Aí você diz assim, não, mas a consciência é uma parte do espírito. Sim. Mas como é que a mente vai tocar o espírito? Pela consciência, né? Ela faz o livro A Economia de Deus, tem os gráficos, fala perfeitamente sobre isso. Então, e o outro semelhante a esse? Então ele disse, ame ao Senhor teu Deus, ame. E o outro semelhante a esse é o quê? Ame ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, irmãos, amar. O apóstolo Paulo advertiu lá, o amor ao dinheiro. O nosso coração não é para amar o dinheiro, não é para amar riquezas nenhuma, carro, casa, nada. Nosso coração é para amar o Senhor e amar as pessoas. Maridos é para amar as esposas, os filhos e as esposas também, e nós amarmos uns aos outros. A característica de Filadélfia é amor fraternal. Então o amor precisa crescer entre nós. Então tudo isso foi alertado para poder nós falarmos sobre esse assunto, né? Esse assunto de grande importância. Talvez é possível que eu peça aos irmãos para lerem, me ajudarem em alguns versículos. O Senhor, como é que o Senhor lida com isso, né? Conosco. Primeira coisa que nós precisamos ver, isso foi batido no primeiro momento, na primeira mensagem, foi enfatizado isso. Na verdade, o que o Senhor quer, tem pessoas que podem ter dificuldade com riquezas materiais no que diz respeito a doar, a dar. E nós não devemos criticá-las. Nós não devemos criticar ninguém por nada. Por quê? Essa obra de liberar, de libertar-se disso, estar desprendido de qualquer coisa, não pertence aos homens fazer em ninguém. Isso é o Senhor que faz. Tá certo? Então, qual é a advertência do Senhor? Nós não podemos servir a dois senhores.
é Ele que está dizendo. Ele que diz. Nós só temos um Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor. Não tem outro, absolutamente em lugar nenhum, em época nenhuma. Tem senhores, sim, de letra pequena, letra minúscula. Mas o Senhor, o que tem o senhorio absoluto, o que tem nos ombros a responsabilidade da administração de Deus, o nome dele é Jesus Cristo. Certo? Então, ele que nos deu tais ensinamentos. Não é isso? Então, ele disse que nós não podemos amar a dois senhores, porque senão você vai se apegar, vai amar um e se aborrecer do outro. Certo? Nós podemos saber muito bem que é isso, né, seres humanos. Então, há um só Senhor. E ele aí, depois, ele diz o quê? Não podemos amar a Deus e as riquezas. Riquezas, mamon. Mamon. Aí você diz assim, não, mas mamon aqui na versão revista e atualizada não tem esse nome, esse termo, essa nomenclatura, essa terminologia não tem. É que mamon é um nome, a origem dele é aramaica, né? É aramaica. Que já é um hebraico, não é aquele primeiro, né, o tradicional. Mas o Senhor Jesus Cristo falava aramaico, né? Então, é mamon, que quer dizer, do hebraico, quer dizer riquezas. Riquezas, coisas grandes, coisas materiais. Então, não se pode, ninguém pode amar. Deus não quer isso. Deus quer o nosso coração somente para Ele. Então, irmãos, nós precisamos considerar aqui uma coisa. Nesse exato momento, nós precisamos ver uma coisa. O que o Senhor quer é consertar o nosso viver com respeito a como está o nosso coração. Tá? Como, por exemplo, como é que o povo do reino deve ofertar? Lá em Lucas 18, no começo do capítulo, o Senhor conta uma parábola. É uma parábola, não é? É diferente da que em Lucas 18 também, seguindo, tem uma outra experiência, ele tem um contato com a outra pessoa que é aquele jovem rico, que foi dito também aqui. Né? E no começo de Lucas 18, ele conta uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, quem é o fariseu? É o religioso, a religião dos filhos de Israel. Né? Isso se desenvolveu lá. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, sei lá quantas mais. Mas ele se refere a um fariseu. Ele diz, 2 homens subiram ao templo, um fariseu e um publicano. Aí o fariseu é o religioso, né? Ele orava de si para si mesmo. E dizia, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Soberbo, né? Ele aí diz que os outros homens são roubadores, desonestos, fazem um monte de coisa. Ele aí diz, jejuo 2 vezes por semana, mostra o padrão dele. Dou o dízimo de tudo que possuo, esse é o padrão dele. Aí o publicano é o que o fariseu despreza, né? Ele não é religioso, ele despreza ele. Aí o publicano não ousou nem olhar para o céu, mas bateu no peito e disse, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, pecador. Aí o Senhor explica essa parábola dizendo, esse publicano desceu justificado. Primeiro ele reconheceu que era pecador, pediu a misericórdia do Senhor. Então, essa não é a maneira do povo do reino agir. Certo? Quando nós ofertarmos, certo? Isso é para o Senhor, é uma comunhão nossa com Ele. Não precisa ninguém saber. Né?
Eu posso ter condição de ofertar muito para a obra do Senhor. Que seja. Eu não tenho, mas só um exemplo. Mas não precisa fazer um relatório de quanto ofertei. Então, o Senhor quer lidar com o nosso coração. Então, por que eu estou falando isso? Porque todas essas coisas nós precisamos vigiar, porque tem em nós. Essas coisas existem em nós. Né? Querer ser visto. Nós não estamos aqui para querer ser visto pelos homens. Né? E também nós estamos aqui para negociar, em nome de Deus, riquezas materiais. Nós queremos que o Senhor nos dê para a subsistência e para a sua obra. A sua obra envolve muita coisa. Envolve manutenção de locais de reuniões e envolve pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmãos, ela precisa ser forte. Ela precisa ser contundente. Por isso tem a obra. O fortalecimento das igrejas precisa ser constante. Precisa ser observado de perto. Você pode ver nos pontos de oração, tem sempre pedindo, né? Orar pelo fortalecimento das igrejas no Nordeste, em tais locais. E tem obra, tem pessoas, os irmãos pedem para que orem, para que se levantem irmãos para migrar. Cidades da Europa, muitas cidades ainda no Brasil. Tudo isso demanda riquezas materiais. Tá certo? Então, essa é a nossa questão aqui. Né? A nossa questão aqui é cooperar com o Senhor, com o que Ele tem, com a sua obra, com o que Ele está fazendo. Tá certo? Aí depois nós vimos, né? A maneira que o povo do reino oferta. Como é que o povo do reino oferta? Eu já li aqui Mateus 6,24, que ninguém pode servir a dois senhores. Eu não li, mas mencionei. Os irmãos conhecem. Agora tem uma porção importante aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz: pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Certo? Esse aqui é um versículo que eu preciso falar um pouco, rapidamente. Onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Quando o Senhor, na verdade, o Senhor já nos ganhou. Para que a gente não considere assim, né? Para que a gente não considere, sim, então eu tenho que dar. Onde está o meu tesouro, está o meu coração. Eu tenho que ofertar as minhas riquezas para o meu coração ir para o Senhor, é isso? Não, né? O Senhor primeiro nos ganha. Ele, na verdade, irmãos, o Senhor não quer, Ele não precisa de nada. Tudo é dele. Olha o mundo. Todas as riquezas são dele. João diz, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas ele é humilde. O Senhor quer comunhão. Ele é misterioso. Né? Teve um dia que em Mateus podemos ver, uma pessoa, acho que jovem, se dirigiu a ele e disse assim, eu quero lhe seguir. Ele disse, é como se dissesse, você já pensou bem? Você quer me seguir? Ele disse, olhe, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, né? Mas o Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. É misterioso isso, né? Por quê? É tudo dele. Ele diz isso. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, na sua missão, ele não veio para ostentação, para montar em um cavalo bonito, como os grandes conquistadores, né? E os israelitas esperavam que ele fosse assim. Eles queriam se livrar do jugo de Roma e queriam um rei para libertá-los daquela situação de Roma. E Roma que mandava, né? Mas ele contrariava tudo isso. Tá certo? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tá? Então, se você quiser me seguir, é por aí.
E ele andava peregrinando, ele nasceu em um lugar humilde. Esse é o nosso Senhor. Tá? E a maneira do povo do reino se dar para isso é na comunhão com Ele. Ele quer ganhar o nosso coração. Então, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Você, primeiro, ele não precisa, tudo que o Senhor quer está aqui. Tudo que Ele precisa está nas nossas mãos. Ele não precisa que venha um grande homem, uma pessoa muito rica e oferte muito dinheiro. Ele não quer. Você, para fazer isso, você precisa primeiro me receber. E o corpo de Cristo, ele é universal. Ele está em toda a terra. Onde há ser humano, o ser humano creu em Jesus Cristo, é membro do corpo. Então o corpo de Cristo, irmãos, é imbatível. Consegue o que o Senhor quiser. A igreja em Salvador tem uma demanda grande agora, né? Vai ter que construir um espaço para evento na propriedade da igreja em Salvador, Recanto Engedi. Nós não temos valores que seja suficiente para dizer vamos fazer isso e aquilo. Mas nós temos o Senhor. Nós temos vocês. Nós temos os membros do corpo. Por meio disso se consegue. E vai ser assim, porque nós precisamos ir para o Senhor, depender dEle, buscar, pedir, orar. Então, dessa maneira, o que é que Ele tem? Ele tem o nosso coração. Se a gente pensa, irmãos, que se a gente pensar e colocar em nosso coração, nós precisamos ver aquilo ali arrumado, nós não devemos, precisamos evitar pagar contratos caros em espaços de evento em Salvador. Nós temos um lugar para ter. E se você vê, se nós vermos, né, ali, que vai ter benefício para tantos eventos, vai ter benefício para a edificação da igreja, o nosso coração vai estar ali. Não é ali, no prédio, mas é no propósito daquilo ali. É pensando no que Deus pode fazer com aquilo ali. Né? Ter os seus eventos, conferência de jovens, Escola da Verdade, conferência em Salvador, a conferência para todo o Nordeste, sempre em Salvador, conferência de jovens, que Salvador também é de responsabilidade de Salvador, e tantos outros eventos que o Senhor possa levantar. Então, o nosso coração precisa amar o Senhor. Se o nosso coração amar o Senhor, e você hoje, qualquer um de nós hoje, se você hoje ganhar 300 mil reais por mês, amém, maravilha, né? 300 mil reais por mês. Aí você vai ficar pensando, puxa, 300 mil reais, eu tenho que ofertar 30 mil, que é o dízimo, 10%, 30 mil reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Será que esses irmãos sabem administrar 30 mil reais? Só de um irmão? Né? Mas uma pessoa que ganha só, isso é só um exemplo, uma pessoa que ganha 300 mil reais, para que ele vai se preocupar com 30 mil reais? E isso não é só o irmão que é rico de riquezas materiais. O irmão que ganha menos de um salário mínimo, ganha 1 mil reais. Puxa, mas Senhor, 1 mil reais. Eu só tenho 1 mil reais, eu vou ter que tirar 100 reais. Tudo caro. Entendeu? Então, isso está em nós, irmãos. A preocupação com as coisas dessa vida é uma coisa coerente, né? Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Então, não devemos nos preocupar com isso. Porque, na verdade, irmãos, o Senhor não quer de 300 mil, Ele não quer só 1/10. Ele não quer só 1/10, só a 10ª parte. Ele quer o que Ele propôs no seu coração. É por isso que o nosso coração precisa estar lá. O que é um tesouro? Se você tiver um tesouro em sua casa, imagine, se você tem um tesouro, você tem
200 quilos de diamante. É muita riqueza. Então você vai ter que construir um cofre enorme, né? Com segredo ali, tudo seguro, está lá. Então, ali é um tesouro. Tesouro. É uma coisa para você preciosa. Mas, irmãos, o nosso coração deve estar ali. Quem é o nosso tesouro? Se o nosso coração estiver em Jesus, esses 200 quilos de diamante você vai entregar. Entendeu qual é a questão? Então, a questão é isso. Nós precisamos saber lidar com as riquezas. Certo? Precisamos saber entender que isso é uma questão espiritual. Isso é uma questão que envolve, trata da subsistência, as pessoas se preocupam com isso, e de um modo geral, todo mundo gosta de riquezas materiais. Todo mundo gosta da melhor casa, do melhor carro, tá certo? Então, é saber lidar com as riquezas. Quando o nosso coração está no Senhor, o que é que vai acontecer? Aí você propõe no seu coração, ganha 300 mil reais, aí você diz assim, não, eu vou comprar um Audi. Mas se o nosso coração está no Senhor, aí o Senhor diz assim, não, você deve comprar aquele popular da Chevrolet, o Onix. Pronto. Não atende? Atende. Se você precisa disso. Então, nós precisamos investir tudo, tá, em buscar o Senhor, para Ele nos ensinar como lidar com as riquezas materiais. Eu acho que o sentimento principal é esse. Senhor Jesus, aqui é difícil mesmo, viu, Mário? É uma demanda difícil, porque vocês vão ter que confirmar isso aqui depois. Magno não vai ter tempo, né, para se abrir para os irmãos. Irmãos, vocês estão entendendo qual é o encargo? Pronto. Excelente isso, né? Eu vou pedir para 2 irmãos confirmar essa palavra aqui, depois. Mas a intenção não era essa, a intenção era ali, 10h40 está acabando. Olha para lá que oração. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mas aqui eu preciso ler. Veja aqui uma situação. Malaquias 3,10, depois os irmãos podem considerar isso aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui você sabe que situação é essa aqui? Os filhos de Israel estavam passando situações difíceis, porque a eles foi ensinado que eles deveriam dar de tudo que eles produzissem, 10% das suas riquezas. Então o Senhor está dizendo, traga para a casa do tesouro os dízimos. Eles estavam vacilando nisso. Aí o irmão aqui, essa palavra não é de Watmani, é de Witness Lee. Aí ele diz, os filhos de Israel estavam nessa situação. É como se ele dissesse, os filhos de Israel, preocupados, pô, Senhor, a gente está passando uma situação difícil, então eu tenho 10 sacas de arroz, o Senhor está querendo que eu lhe dê uma saca? 10 não dá, eu vou precisar de 12. O Senhor quer que eu lhe dê uma, eu vou ficar com 9. Essa conta não fecha, Senhor. Essa conta está complicada, como é que vai fazer? Mas é para levar, é para dar. O justo vive por fé, obedece, é para dar ao Senhor. Ele está pedindo. Isso aqui é lá na lei. Hoje, na nova aliança, o que foi que o Senhor Jesus ensinou? Em Mateus, os fariseus ficavam sempre se gabando, né? Dizia, eu dou o dízimo do endro, de tudo que, das coisas, né? Das hortaliças, dou o dízimo. Aí o Senhor disse para ele, não, está correto, dê o dízimo. Dê o dízimo sem omitir
as demais coisas. Dê o dízimo, mas não esqueça de cuidar das pessoas, das velhas, das viúvas, dos jovens, não esqueça de ministrar. E a propósito, irmãos, por que nós precisamos estar falando essas coisas? Lá em Oséias, depois se vocês quiserem, dê uma olhada. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor está falando para ele, por que meu povo sofre? Meu povo sofre por falta de conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é consciência, conhecimento de Deus. Por que o povo estava sem conhecimento? Porque o sacerdote estava omitindo o ensino. Entendeu? Então o sacerdócio estava corrompido. Tá? Então nós aqui, nós não podemos cair nesse erro. Nós precisamos falar de tudo. Os ensinamentos que nós recebemos, precisamos passar para os irmãos. E também está acessível a todos. Tá certo? Conhecimento, consciência é um conhecimento comparativo, né? É a percepção da presença de Deus, né? Então, em tudo nós precisamos lidar com a presença de Deus, tá? Quando nós fazemos as nossas contas, a nossa administração, precisamos lidar com a presença de Deus. Então, como é que o povo do reino lida com isso? O povo do reino não deve se preocupar com isso. Ele deve orar ao Senhor e doar, né? Doar para o Senhor. Segundo, agora é claro, irmãos, eu estou falando essas coisas aqui, mas nenhum irmão, nós não vamos dizer quanto nenhum irmão deve dar, ou fazer, ou acontecer. Isso é uma comunhão de cada um com o Senhor. O Senhor quem pede, é Ele quem dá. Mas nós falamos, né, de consagração. Irmãos, o que o Senhor quer, na verdade, é consagração. Tá? Por quê? Porque essas coisas, você ser um irmão de tempo integral, o que é um irmão de tempo integral? Essa mensagem, já vou acabar. Essa mensagem 3, ela fala, o foco dela é isso. Uma vez você trata com mamon, uma vez você sabe como ofertar, agora você precisa ser uma pessoa consagrada, saber o que é consagração, para poder, né, o Senhor ter esses recursos. Então, o que é essa consagração? O que é consagração? O que é um irmão de tempo integral? O irmão de tempo integral não é um irmão que só largou o emprego para se dedicar à leitura da Bíblia e à obra. Não é só isso. Irmão de tempo integral, devemos ser todos nós, o tempo todo. Porque uma coisa é viver pelo Senhor e a outra é viver para o Senhor. Então, irmão, o Senhor quer que nós vivamos para Ele. Então, viver para Ele é o tempo todo. O Senhor está o tempo todo ali, em tudo, todos os seus movimentos, tudo. Tá certo? Ou seja, nós estamos sempre sob o olhar do Senhor. Isso é viver para o Senhor. Por isso, para terminar, eu vou ler aqui Romanos 12, versículos 1 e 2, e depois 2 Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, isso é Romanos 12, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. E não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Tá certo? Então, aqui fala de apresentar o corpo. Por quê? Por sacrifício vivo. Irmãos, ser para o Senhor é um sacrifício vivo.
É você ser anulado para tudo e ser para o Senhor. Depois que estejamos nessa condição, pronto, o Senhor vai nos ter. Então, Ele terá as nossas riquezas. E Ele vai, como Ele falou lá em Malaquias, né, abrir a porta dos céus. Ele vai ampliar as nossas riquezas. Ele vai aumentar. Claro, nós não vamos fazer como muitos dizem por aí. Não vamos pregar em cima disso. Certo? Mas o Senhor, com certeza, vai sempre assumir a responsabilidade de nos dar o que necessitamos. E segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, vamos fazer o seguinte. Essa música que a gente cantou por último, esse hino, vamos cantar novamente, como se estivesse lendo o versículo. Tá certo? Uma vez. Da consagração. Baseado nesse versículo. Eu posso até ler enquanto eles se arrumam ali. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam para si mesmos, mas para aquele que por ele amou, morreu e ressuscitou. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos cantar de novo uma vez. O amor de Cristo constrange meu ser, morreu por todos a fim de que... Da consagração, o final são as cinzas, né? Cinzas. Realmente, Luiz, é difícil compartilhar, é difícil também ouvir. Todas as mensagens precisam estar no espírito, né? Enquanto compartilhamos, enquanto ouvimos, né? Mas eu pude perceber que o que o Senhor quer nos fazer é nos libertar de Mamon, certo? É nos livrar de Mamon, é nos voltar completamente para o Senhor. Mais ou menos assim, se depois os irmãos podem me corrigir e confirmar também. Eu tenho recurso para fazer uma casa grande, uma grande casa de 5 quartos, 10 quartos, 5 suítes, 10 suítes, não sei, área, tal. Então eu vou fazer. Se eu tenho esse recurso, Deus colocou na minha mão para administrar esse recurso, eu vou fazer. Agora, para que está voltada essa casa? Para o meu prazer ou para servir ao Senhor? Tem um grupo servindo jovens, né? De vez em quando nós estamos reunindo na casa de irmãos, não é assim? Imagine se cada um desses tivesse uma casa com essa quantidade de quartos, de casa, de área de lazer. Que maravilha! Né? Esse casal poder convidar vários jovens, tem onde dormir. Conferência de jovens, vão dormir lá, que maravilha. Tiver uma sala grande, uma mesa grande, não precisa nada, não precisa trazer cada um, temos recursos. Então, para onde está voltado o nosso coração é isso. Eu posso comprar um Onix pequenininho, mas eu tenho dinheiro para comprar uma van para 15 lugares. Vou comprar, porque eu posso levar vários irmãos. Vai para Aracaju, vai para Sergipe, vai todo mundo. E vou comprar uma van de primeira qualidade, porque eu quero que os jovens, os servidores, viajem com ar-condicionado, bem confortável. É tudo isso. Esse é o nosso coração, tá certo? Coração, eu quero só concluir lendo um versículo que sempre me impressiona muito sobre oferta. Cadê? Eu perdi aqui. Aqui.
Olha só que isso é muito interessante, mostra a nossa visão, como é que Deus vê as nossas ofertas. Ó. Marcos capítulo 12, versículo 41. Assentando diante da caixa de ofertas, observava Jesus como o povo lançava dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam muito dinheiro. Muitos ricos lançavam muito dinheiro. Vindo uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas que valem 1 quadrante. E chamando assim os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre lançou na caixa das ofertas mais do que todos os ofertantes. Está vendo como a nossa visão é diferente? Na minha visão, muitos ricos ofertaram muito mais do que aquela viúva, que só uma moedinha. Mas Jesus não vê assim. Que Deus nos dê a visão dele com relação à oferta. Mais do que todos os ofertantes, pois todos eles lançaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua carência, lançou tudo o que possuía, todo o seu sustento. Por que Jesus está enfatizando isso? É para que todo mundo dê tudo e não fique... Está aqui escrito na Bíblia. Será que nós não queremos ter tal coração? Queremos ter tal coração. Tudo para o Senhor. Nós não estamos aqui, agora não estamos prometendo nenhum tipo de retorno, oferta que você vai ser rico, que você vai... Nada disso aqui. Nós estamos dizendo assim, libertemos de mamon. Cooperemos com tudo que o Senhor nos propõe. Vamos cooperar para a edificação da igreja. Vamos cooperar uns com os outros. Imagine que quando a viúva, uma mulher derramou bálsamo sobre Jesus, os discípulos se preocuparam com isso. Se preocuparam com o dinheiro gasto para ungir Jesus. Diz que desperdício. Para quê? Se preocuparam com o preço do bálsamo. Pegava, vendia e dava para os pobres. Que lindo isso. Não é? Mas Jesus falou que não. Ela fez para mim, os pobres vocês vão ter. Então nada que nós fizermos para o Senhor é desperdício. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos dando luz, né? Com relação a esses pontos. Amém. Concluímos a reunião. Amém. Os jovens permanecem e os servidores para nós escrever.